Boa tarde. Como sempre acontece em anos eleitorais, o Câmara Notícias traz uma série especial de entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Novo Hamburgo. A ideia é apresentar aos eleitores o que pensam os postulantes ao cargo sobre temas que são essenciais para o futuro da nossa cidade. As perguntas formuladas são as mesmas para todas as candidaturas, exceto a última, que trará um assunto específico sobre a trajetória ou tema já mencionado pelo político em entrevistas ou debates. Neste programa, recebemos em nosso estúdio o candidato da coligação Juntos por Novo Hamburgo, integrada pelo PDT, PSD e União Brasil, Tarcísio Zimmermann, que foi prefeito do município entre 2009 e 2013. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Daniele. Boa tarde aos telespectadores. Muito obrigado por essa oportunidade. O senhor tem 2 minutos para apresentar sua candidatura. Então, eu acho que as pessoas aqui em Novo Hamburgo já me conhecem bastante. E eu sempre gosto quando tem essas possibilidades de colocar um pouco a moldura dentro da qual a gente tem esta eleição de 2024. Eu penso que nossa cidade ainda está profundamente marcada pela tragédia da inundação, que feriu e que machucou e que trouxe sofrimento para milhares e milhares de pessoas, diretamente ou indiretamente. A cidade está muito marcada pelo fracasso generalizado do atual governo. É um governo ausente, um governo que não tem políticas públicas de qualidade. A cidade está marcada também pela grave situação da saúde pública, o sofrimento que isso impõe às pessoas, e talvez a marca principal seja a perda da oncologia. A cidade também está marcada pela situação crítica das finanças públicas. Quer dizer, Novo Hamburgo está muito endividada, a prefeitura não paga suas contas. Só no ano de 2023 deixou de pagar 95 milhões de reais de despesas do ano. E a cidade também está marcada por um processo progressivo de empobrecimento que eu espero que a gente possa dialogar um pouco durante o programa. Na verdade, Novo Hamburgo é uma cidade, às vezes as pessoas dizem parou no tempo. Não, ela infelizmente não parou, né? Ela vem decrescendo, e isso é muito grave para uma cidade e para a situação das pessoas. Então, é nesse cenário que nós temos que discutir o que fazer à frente do município. E eu quero dizer a vocês que eu aceitei ser candidato exatamente porque a vida me ofereceu muita experiência, me ofereceu muitas possibilidades de aprender, e também porque eu sou alguém reconhecido em Brasília e Porto Alegre. Portanto, eu acho que eu posso ajudar muito a cidade a superar esses problemas. Caso eleito, quais serão as prioridades da sua gestão? Olha, eu tenho colocado que o governo vai ser marcado por 5 grandes características. Primeiro, nós vamos ser um governo de muito diálogo. Nós vamos ser um governo muito aberto para a cidade. Nós vamos conversar com as pessoas e com as entidades, olho no olho, permanentemente. Segundo, nós vamos ser um governo de muito trabalho. Nós precisaremos trabalhar muito para oferecer soluções para os problemas da cidade. Terceiro, nós vamos ser um governo que vai cuidar muito do dinheiro público. Não vamos ter gastos supérfluos, vamos ter economia, nós vamos economizar muito, nós vamos reduzir a estrutura do governo para poder sobrar dinheiro para aplicar nas áreas finalísticas. Nós vamos ser um governo com uma equipe de muita qualidade. Eu vou ter alguém na saúde que entenda profundamente do funcionamento do SUS e que entenda profundamente da saúde pública, da mesma forma na educação, da mesma forma na assistência social, da mesma forma na segurança pública, da mesma forma em todas as áreas do município. Nós teremos alguém que saiba o que vai fazer, o que está fazendo e o que ele pode fazer. E nós teremos um grande esforço para buscar um novo eixo para o desenvolvimento da cidade, né? Às vezes as pessoas falam em distrito industrial, não acho que isso seja a solução. Eu quero voltar de novo a discutir a possibilidade da gente ter aqui uma espécie de um distrito industrial mais tecnológico, né? Que a gente possa
tentar prospectar novas vocações para o desenvolvimento da cidade de Novo Hamburgo e, evidentemente, isso nós vamos construir junto com o povo da cidade, as suas instituições, as suas universidades, enfim, todas as áreas de atuação da cidade. Então, para mim, esses são os temas principais. Evidente, tu tem temas específicos, por exemplo, nós temos que lutar muito para tentar trazer a oncologia de volta para Novo Hamburgo. Nós temos que lutar muito para melhorar o atendimento da saúde. Nós temos que lutar muito para melhorar a performance da nossa educação. Nós temos que voltar a ter creches em turno integral. Então, tem muitas coisas a serem feitas. Nós temos que melhorar a infraestrutura. Mas eu diria que os grandes eixos que organizam o meu governo são esses primeiros 5 que eu elenquei. Candidato, como será a sua relação aqui com a Câmara de Vereadores e como o senhor pretende garantir maioria para aprovação dos projetos? Olha, eu acho que isso é uma dádiva da vida. Eu aprendi muito, eu tenho muito mais experiência hoje do que eu tive em qualquer momento da minha vida. Eu tenho uma longa história de atuação no parlamento. Eu sei conviver com as diferenças, mas eu sei, sobretudo, dialogar. Então, nós vamos dialogar muito com a Câmara. Nós vamos dialogar com a cidade e com a Câmara. E eu quero ter uma relação muito construtiva com a Câmara de Vereadores. Eu não vou atropelar ninguém, eventualmente nós vamos ter divergências, nós vamos ter, enfim, mas eu não quero atropelar ninguém. Então, nós vamos construir uma relação com os vereadores que o povo eleger. Tá certo. Um dos principais problemas do município é a dívida com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Como o senhor pretende enfrentar a crise do IPAZEM, garantir a aposentadoria dos funcionários públicos e também os investimentos para as demais áreas da sociedade? Eu acho que a gente tratou muito rapidamente da situação financeira do município. O município de Novo Hamburgo, infelizmente, é um município com uma situação financeira muito, muito delicada. Eu falei rapidamente que em 2023 a cidade deixou de pagar, a prefeitura deixou de pagar 95 milhões em despesas feitas no ano. Isso não é pouco dinheiro, isso é muito dinheiro. E esse ano certamente será mais. Então, por isso que eu falo assim de fazer um governo que cuide muito bem do gasto público. Nós vamos ter que tentar produzir muito mais com o que temos, né? Para poder, inclusive, atender a essas necessidades. Eu me orgulho de ser o prefeito que, na história do IPAZEM, mais capitalizou o Instituto, né? Eu consegui pagar praticamente a integralidade daquilo que a prefeitura devia pagar durante os meus 4 anos de governo. E nós vamos retomar esse esforço com muita intensidade, porque nós não podemos colocar em risco o futuro dos servidores públicos, né? Tem 2 idades em que a gente tem que ser muito cuidadoso com a criança e com o idoso, né? E o servidor público, depois de ter prestado serviço por anos e anos, ele não pode ser eventualmente jogado numa situação de penúria. Então eu vou cuidar muito disso, evidentemente, sempre com esse olhar. Eu não acho que seja possível a gente pensar em aumento de receita no município. Não tem mais espaço para a gente aumentar impostos, etc. e tal. Então nós vamos ter que dar uma ajustada muito grande no funcionamento da máquina pública e vamos ter que, como eu falei, produzir mais, gastando menos, para que a gente possa equilibrar as contas. Quais são as suas propostas para melhoria na educação e para minimizar a saída de professores para outros municípios? A gente tem no nosso plano de governo de 12 compromissos com a cidade de Novo Hamburgo, isso pode ser acessado no falecontarciso.com.br. A gente tem um conjunto de propostas na área da educação que passam, talvez iniciem, por um processo de recomposição da relação entre a Secretaria Municipal da Educação e as escolas e os professores. Hoje os professores se referem à SMED como sendo aquele pessoal da SMED, né? Eu vou começar tirando todas as paredes dentro da SMED e tirando muito das pessoas que estão lá e devolvendo elas para as escolas. Hoje nós temos situações lá em que tem 5 pessoas sentadas na mesma mesa. Isso não é razoável. Então nós vamos ter que ter um foco na escola, não na SMED, na escola.
o tema da perda de professores, isso tem que ser enfrentado num processo de avaliação das razões disso. Eu fui autor, no meu governo, de um plano de carreira que já dialogava com uma situação de dificuldade financeira. Esse plano de carreira, ele é menos generoso do que o plano de carreira vigente antes. Bom, nós vamos ter que rever. Se o plano de carreira é um motivo para a fuga de professores, nós vamos ter que ver que pontos nós podemos ajustar dentro das possibilidades financeiras do município, né? Então, se o salário inicial do magistério é um problema que provoca essa fuga, nós temos que ajustar esse salário inicial dentro das possibilidades financeiras. Então, nós vamos ter muita tranquilidade para tratar dessas coisas. Nós vamos tratar isso com diálogo, mas também sempre com essa responsabilidade que eu acho que deve acompanhar toda a gestão, deveria acompanhar todas as gestões, e se tivesse acompanhado, a gente não estaria nessa situação difícil que hoje o município se encontra. Ainda na educação, entre as principais queixas das famílias é a falta de vagas em turno integral na educação infantil, 0 a 3 anos. Como o senhor pretende resolver essa questão? Nós vamos voltar a praticar a vaga de turno integral, mesmo que para isso nós tenhamos que fazer parcerias com outras instituições que prestam educação infantil ou até, eventualmente, instituir aqui um esforço de construção, enfim, de implantação de creches comunitárias que possam suplementar a atuação do município. Mas a mãe trabalhadora, nós deveremos atender ela no sentido de poder permanecer, as crianças poderem permanecer em turno integral na escola. Nós vamos progressivamente reimplantar o turno integral nas nossas escolas de educação infantil. Aliás, eu construí 12 no período do meu mandato, né? Construí ou trouxe os recursos e comecei as obras. Nós talvez tenhamos que pensar agora numa outra estratégia, mas nós temos que tratar desse assunto com muita responsabilidade. Bom, dentre as principais tarefas que provavelmente ficará para a próxima gestão é a revisão do plano diretor, que já deveria ter vindo aqui para esta casa. Quais são as suas prioridades para ocupação e desenvolvimento territorial de Novo Hamburgo? Olha, eu acho que o plano diretor é um tema que precisa ser construído num processo de diálogo muito profundo. Eu acho que tem contradições, existem interesses, evidentemente, em jogo quando tu está discutindo um plano diretor, mas a gente tem que tentar trabalhar essas contradições, a gente tem que tentar trabalhar uma proposta que seja a mais, digamos assim, a mais capaz de unificar o conjunto dos interesses que se movem em torno da construção do plano diretor. Então, eu vou instituir uma comissão, né, e nós vamos fazer um processo de diálogo a partir do projeto que já tinha sido construído, mas, evidentemente, colocando tudo em aberto de novo sobre a mesa. Eu acho que um tema que nós vamos enfrentar com muita força na prefeitura será o tema da regularização das áreas de ocupação irregular. Quer dizer, nós hoje temos milhares e milhares de famílias morando em áreas que não são tituladas. E o REURB, uma lei de 2007, é um instrumento poderoso para a gente poder 2017, isso, para a gente poder regularizar essas ocupações. E isso nós faremos a partir do primeiro dia do meu governo, a prefeitura sendo aliada dos esforços de regularização que são feitos já por setores da cidade. Bom, já que o senhor falou em REURB, né, de acordo com a Defesa Civil do município, Novo Hamburgo tem mais de 50 áreas de risco mapeados. Caso eleito, como será a sua política habitacional e como lidar com locais já habitados com risco de deslizamentos e inundações? Na verdade, esse é um tema muito, muito importante. Eu acho, primeiro assim, existe todo um planejamento agora do governo federal, governo estadual, junto com os municípios, e já existe um volume de recursos muito grande disponível para que
para que se possa refazer a infraestrutura, fortalecer a infraestrutura de prevenção de novas inundações. Então, os diques terão recursos para serem elevados, para serem fortalecidos, né? As casas de bombas haverá recursos para isso, e nós devemos pleitear mais recursos também para determinadas áreas que não são protegidas por este sistema de diques que tem na cidade. Então, nós teremos que tentar buscar soluções para essas áreas de inundação, soluções criativas, enfim, através de mecanismos de infraestrutura. Eu vou ter uma grande prioridade, que vai ser concluir, por exemplo, a Casa de Bombas lá na Kipling, né, e também urbanizar a Vila Getúlio Vargas, que já tem recursos, inclusive, desde o ano de 2010, disponíveis e que nunca foi feita essa urbanização. Então, nós vamos trabalhar muito esse aspecto, assim, de buscar fortalecer a nossa capacidade de resistir às inundações, mas também vamos trabalhar num plano de defesa civil muito consistente para que a gente possa rapidamente agir. Nenhuma inundação acontece sem aviso, né? Nenhuma inundação. É perfeitamente possível prever inundações. Era óbvio que esta que houve aconteceria, porque quando chove nas cabeceiras do Rio dos Sinos, obviamente uma hora a água chega e ela não chega tão rápido. Ela chega com dias de aviso prévio. Nós vamos ter que ter capacidade de evacuar áreas, de retirar pessoas, de evitar que elas percam todos os seus bens, como aconteceu nesta última vez. Esta última enchente, ela era anunciada há vários dias de antecedência. Houve falta de uma prevenção maior de parte do município. Bom, ainda nesse tema, desde o ano passado, quando ocorreu o ciclone extratropical, no mês de junho, há um impasse entre as prefeituras de São Leopoldo e Novo Hamburgo em relação às obras do dique próximo à Casa de Bombas da Santo Afonso. Como o senhor pretende resolver essa questão dos alagamentos na Santo Afonso, também a conclusão de obras da Casa de Bombas da Vila Kipling, em Canudos, que foi iniciada em 2013 e até hoje não entregue à população? Na verdade, houve falta de empenho da parte da administração para concluir a Casa de Bombas da Kipling. Não tem recursos, busca-se recursos na Caixa Federal, né? Inclusive, os recursos do BID poderiam ter sido redirecionados ao invés de fazer a obra, que é uma obra interessante do centro, mas isso poderia ter sido redirecionado para concluir a Casa de Bombas da Kipling e também melhorar o sistema de prevenção contra as cheias naquela região. Houve falta de interesse. Eu já conversei com a Caixa. A Caixa vai abrir novas possibilidades de financiamento e também o governo federal, através do PAC, vai disponibilizar recursos para a área de saneamento e de prevenção contra as cheias e nós vamos nos habilitar a esses recursos. Mas eu coloco assim como absoluta prioridade da administração enfrentar isso desde o primeiro dia. Nós temos que lutar, nós temos que buscar o recurso para fazer essas obras. E quanto a essa disputa da prefeitura, não há uma disputa entre São Leopoldo e Novo Hamburgo. Há uma negativa da prefeitura de Novo Hamburgo de cooperar num esforço emergencial para restaurar um pouco mais de segurança no dique. Isso é o que está acontecendo. Na verdade, São Leopoldo tomou essa iniciativa de restaurar o dique porque Novo Hamburgo não se mexeu, né? Então, nós vamos conversar tranquilamente com a administração de São Leopoldo, seja quem for o prefeito. É assim que a gente deve funcionar, a gente deve se entender. Essa posição da atual administração de buscar o conflito e de não estabelecer um diálogo mais aberto, nem com o governo federal esse governo dialoga. O presidente Lula teve várias vezes aqui, a prefeita daqui não se dignou a sair do seu gabinete para ir lá conversar com o presidente, dizer quais as necessidades da cidade de Novo Hamburgo. Então, é um governo ausente, um governo sem ideias, um governo sem compromisso, e isso nós vamos mudar. Ainda relacionado com o plano diretor, como será a sua política de preservação ambiental? Na verdade, eu acho que o tema ambiental ele tem que ser um tema que perpasse o conjunto das ações do governo e ele tem que ser um tema muito dialogado com a sociedade. Eu não sou negacionista, eu acredito sim que
nós vivemos uma emergência climática. Nós vivemos uma situação que exige de parte das autoridades e de todo o povo uma mudança de atitude em relação à preservação do planeta. Então, nós teremos que trabalhar esse tema nas nossas escolas com muito mais intensidade, no nosso diálogo com o povo com muito mais intensidade, mas a gente terá que ter também uma Secretaria de Meio Ambiente que também dialogue, porque nós não podemos impor unilateralmente obstáculos a determinados empreendimentos simplesmente porque a gente não gosta disso ou daquilo. Nós vamos ter que ter uma atitude que seja uma atitude proativa, uma atitude respeitosa, mas que também, sim, que também siga as diretrizes principais da área ambiental, de forma que a gente possa construir o melhor caminho possível. Conforme dados... desculpa. Conforme dados disponíveis no portal Brasil Participativo, após as enchentes de maio, Novo Hamburgo recebeu, entre novos recursos, prorrogação e antecipação de receita, um total de 614 milhões da União. Como será sua relação com o governo federal, vista a necessidade de verbas para a reconstrução do município e para projetos de infraestrutura? Eu quero dar meu depoimento. Eu acho que o governo federal tem agido com um carinho, uma atenção para com o estado do Rio Grande do Sul verdadeiramente admirável, né? Não foi apenas o recurso que foi repassado para os entes federados, para os municípios e para os estados que foram atingidos, mas também para as pessoas. Quer dizer, cada família recebeu uma ajuda do governo federal de R$ 5.100. Tem ainda famílias que não receberam por erros cometidos por parte dos municípios, mas o governo federal se mostrou muito presente. Eu acho que esta é um pouco a marca do governo federal e a gente vai ter muita facilidade de dialogar. Os partidos que compõem a minha aliança, o PDT, o União Brasil, que é do meu vice Ademir Zang, e o PSB, eles integram tanto o governo Leite quanto o governo Lula. Portanto, nós teremos plenas condições de dialogar olho no olho, tanto com o governador Leite quanto com o presidente Lula e suas equipes, para buscar recursos para a nossa cidade. E nós vamos fazer isso. Já foi assim no período que eu fui prefeito. O conjunto de obras que nós fizemos aqui, que foram verdadeiramente fantásticos, quer dizer, 12 unidades de saúde da família, 12 escolas de educação infantil, 2 UPAs, a segunda não foi construída no meu tempo, mas ficou o projeto, o dinheiro e o terreno. Quer dizer, os 12 milhões para o segundo anexo do hospital, os recursos para o saneamento básico que ainda estão sendo utilizados, os recursos para a urbanização de várias vilas, coisa que nunca tinha acontecido na cidade de Novo Hamburgo, né? Nós tivemos muitos investimentos aqui na cidade, a Praça da Juventude na Santo Afonso, o CEL lá na Boa Saúde. Então, eu vou voltar com a mesma estratégia, conversar com os governos, ser respeitoso, mas ao mesmo tempo exigente, né? E ter propostas e, sobretudo, ter iniciativa, né? Eu, verdadeiramente, no período que eu fui prefeito, muitas vezes eu chegava em Brasília e não tinha projeto, não tinha um projeto de engenharia pronto. O que eu tinha era um desejo e uma necessidade, e em Brasília já falavam: ah, prefeito, eu sei que o projeto está na tua cabeça. Eu dizia: sim, está na minha cabeça, mas vocês nos liberam o dinheiro e nós fazemos a obra. E assim é que a gente agia. Então, assim nós vamos voltar a agir. Em relação à saúde, como o senhor pretende trazer a oncologia de volta para Novo Hamburgo? E outro gargalo que existe são as listas de espera para exames e cirurgias eletivas. É possível reduzir o tempo em que os cidadãos esperam por esse tipo de atendimento? Eu tenho dito assim, nós temos que produzir mais sem aumentar o gasto, mas na saúde nós vamos aumentar. Nós vamos ter que direcionar recursos. Tem uma coisa que a gente não pode conviver, que é com a dor das pessoas. A gente não pode deixar as pessoas sofrendo
aparentemente sem solução. Então, eu vou fazer cortes no município, inclusive no salário do prefeito, e nós vamos direcionar uma parte do que nós vamos poupar na estrutura do município, nós vamos direcionar isso para a saúde. Nós vamos fazer mutirões de novo das cirurgias e dos procedimentos eletivos e dos exames, e nós vamos também trabalhar muito no sentido de acabar com a fila nos postos de saúde. Esta fila da madrugada vai terminar nas unidades de saúde, eu quero afirmar isso de público. Isso já tinha acabado no final do meu governo, quando a gente já tinha uma estrutura de atendimento robusta. Infelizmente, falta gestão na área da saúde. Nós vamos mexer nos protocolos, nós vamos mexer nas atribuições, nós vamos mexer nos procedimentos e nós vamos acabar com a fila. A pessoa que tiver necessidade vai chegar em qualquer hora na unidade de saúde e ela passará por uma triagem, e se ela estiver efetivamente com uma enfermidade que precise de atendimento, ou ela será encaixada nos atendimentos da unidade, ou será já remetida com o protocolo pronto para a unidade de pronto atendimento, para a UPA. Então, nós vamos mudar muito o funcionamento da saúde. E quanto à oncologia, ninguém deve prometer esta coisa de forma irresponsável. Quando se perde um serviço numa cidade, e se perde porque se deixou de querer ter, é muito difícil trazer de volta. Nós vamos ter que convencer os municípios do entorno, nós vamos ter que convencer Taquara, nós vamos ter que convencer o governo do estado, nós vamos ter que convencer o governo federal. Então, o que eu vou fazer? Eu, no primeiro dia, vou instituir um grupo de trabalho que vai começar a trabalhar nesta perspectiva de trazer a oncologia de volta. E vamos usar toda a nossa energia, toda a experiência política, toda a autoridade política também, que a experiência, que o tempo me confere, para a gente trazer de volta ou para muito mais perto. De volta ou para muito mais perto. Uma das duas, ninguém pode prometer que vai trazer a oncologia com dinheiro próprio. A oncologia é o serviço mais oneroso do sistema público de saúde, e quem banca, quem paga a conta é a União e o Estado. E, portanto, o município não tem recursos para ter uma oncologia sem, digamos, o vínculo com a União e com o Estado. Então, nós teremos que reconstruir esse vínculo. Isso será uma tarefa que nós iniciaremos esse trabalho no início do governo e vamos trabalhar arduamente nesse sentido. Segundo indicadores da Secretaria de Segurança Pública do Estado, até o final de julho, Novo Hamburgo registrou quase 200 casos de lesões corporal contra mulheres e 33 estupros. Como garantir uma cidade mais segura para as mulheres e quais políticas públicas específicas para atender as vítimas de violência de gênero? Essa também tem que ser uma política transversal no governo. Nós teremos que levar esse debate também para as escolas e para a comunidade, mas eu vou criar um batalhão Maria da Penha da Guarda Municipal e vou reinstituir o Viva Mulher, que foi uma experiência exitosa aqui da cidade, um espaço específico de acolhimento, de atendimento, de encaminhamento de mulheres vítimas de violência. Infelizmente, esse serviço foi descontinuado pelo atual governo, e isso gera, efetivamente, uma falta de capacidade do município em atender adequadamente esta situação. Na ausência de uma política pública ativa, evidentemente, esses episódios tendem a se multiplicar. Então, Batalhão Maria da Penha, da Guarda Municipal, nós vamos reinstituir o Viva Mulher, um espaço multiprofissional, inclusive com psicólogo, com assistente social, com encaminhamento para o trabalho e moradia, né, políticas nesse sentido. Nós vamos reinstituir isso e vamos levar esse debate muito firmemente nas escolas e na sociedade. Quais são as suas propostas para melhoria na mobilidade urbana e no transporte público no município? É um tema... Eu até sinto vergonha de ser da cidade, né? Porque o que essa administração fez com o transporte público é uma coisa tão inaceitável, mas tão inaceitável.
Como é possível fazer uma licitação depois de 8 anos no governo, ou no 8º ano de governo, e produzir esse desastre? Como é possível isso? É um governo muito incompetente, só muita incompetência, só muita desatenção, só muito descaso é que produz isso. Nós vamos sentar com a empresa, nós vamos sentar. Eu temo até pelo futuro dessa empresa, porque do jeito que está o transporte coletivo hoje, as pessoas cada vez menos o utilizam porque os ônibus demoram séculos, não tem nenhuma regularidade nas linhas e nos horários, e as pessoas já não podem mais se fiar no transporte coletivo da cidade. Então, nós vamos sentar com essa empresa, vamos ver o que foi pactuado. A cidade nem sabe o que a prefeitura licitou, né? Essa que é a verdade. Quer dizer, acho que até sabe, porque a prefeitura licitou um sistema e implantou outro. Então, é uma completa vergonha isso que está acontecendo, e nós vamos trabalhar isso com muita ênfase também. E a gente tinha pensado lá em 2000, no período que eu fui prefeito, construído um modelo de transporte coletivo para a cidade muito diferente desse. Não é possível a gente imaginar que todos os veículos têm que convergir para o centro da cidade. Nós podemos ter um sistema que tenha linhas de curso rápido e linhas que converjam para uma central de transbordo. Então, nós precisamos repensar o transporte coletivo da cidade e implantar algo que funcione. Isso que tem hoje não funciona. Bom, recentemente foi criado o Sistema Nacional de Cultura, que é um regime de colaboração entre os entes federativos, como o SUS, o SUAS, para garantir os investimentos no setor, além da Política Nacional Aldir Blanc. Quais são as suas propostas para o setor cultural e como a sua gestão pretende garantir o recebimento desses recursos? Terá uma pasta específica da cultura? Sim, terá uma pasta específica da cultura e na verdade, a Lei Aldir Blanc enfim, o Sistema Nacional de Cultura são conquistas muito relevantes. Nós, felizmente, a cidade de Novo Hamburgo vai receber até o ano de 2027 quase R$2 milhões por ano para incentivar a produção cultural, né, novos produtos culturais, e para incentivar também, vamos dizer assim, uma maior descentralização da cultura, levar a cultura para mais perto das pessoas. Nós vamos trabalhar muito com a ideia de valorizar a produção local, nós vamos trabalhar muito com a ideia de qualificar muito o processo de gestão da cultura, de forma que a gente aproveite da melhor forma possível este recurso, inclusive para a questão do desenvolvimento econômico da cidade. A cultura produz muitos empregos, ela gera renda, ela produz um resultado econômico positivo, então nós teremos uma alavancagem muito interessante nesse aspecto ao longo de 3 anos, ao menos, do próximo governo, como já teve também no passado aqui para a cidade de Novo Hamburgo. Certo, candidato. Conforme dados do censo de 2022, pretos e pardos representam 15,2% da população de Novo Hamburgo, cerca de 35 mil pessoas. Caso o senhor seja eleito, seu governo terá políticas específicas para essa fatia da sociedade e o senhor pretende manter a Coordenadoria de Igualdade Racial? Eu, na verdade, não só pretendo manter, como eu pretendo reforçar muito todas as coordenadorias, a do idoso, a da igualdade racial, a das mulheres, enfim, das pessoas com deficiência, da juventude. Eu pretendo fortalecer muito, fazer com que eles sejam órgãos que efetivamente consigam produzir políticas transversais em todas as áreas do governo, né? Porque isso é muito relevante. Nós temos no nosso plano de governo, compromissos para a reconstrução de Novo Hamburgo, nós temos uma previsão de que nós teremos, nos cargos de livre provimento, que são os cargos de confiança, a incorporação de negros e pardos na proporção que eles representam na população. Temos também uma meta de assegurar no mínimo 30% dos cargos de livre provimento para jovens.
de forma que a gente ofereça oportunidades para novos talentos se constituírem ao longo do processo de governo. E também temos uma garantia de, no mínimo, 30% de mulheres nos cargos de primeiro escalão, nos cargos de chefia e nos cargos de livre provimento, mas com a meta de chegar em 50%. Então, a gente pretende fazer uma política muito ativa. E nós, a cidade de Novo Hamburgo, terá que ter também um olhar muito especial para a questão do idoso. Nós somos uma população cada vez mais idosa. Novo Hamburgo já faz tempo que não tem crescimento da população. Na verdade, nossa população estagnou há bastante tempo e nós, felizmente, vivemos cada vez mais tempo. Eu tenho 70 anos de idade e ainda estou em plena atividade produtiva, então, felizmente, a gente vive cada vez mais tempo, mas nós temos que ter muito olhar para políticas para os idosos, políticas, inclusive, que estruturem espaços públicos. Nós vamos ter que rever todos os nossos sistemas de locomoção, né? Calçadas, por exemplo, a cidade de Novo Hamburgo tem muita deficiência. Nós temos que pensar essa cidade agora muito mais para os idosos do que nós pensamos ela no passado. E pensar para os idosos é pensar exatamente isto. Os idosos têm que ter o direito de circular pela cidade, eles têm que ter o direito de ser acolhidos pela cidade, eles têm que ter o direito de serem cuidados pela cidade. E é isso que nós vamos pensar junto, quer dizer, então, um governo que olhe para o conjunto da cidade. Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, houve um aumento na população de rua em Novo Hamburgo. Na sua gestão, quais serão as políticas destinadas a essa população e quais as propostas para a redução das desigualdades sociais? Eu diria que não são exatamente as desigualdades sociais que produzem a população de rua. São outros fenômenos, mas certamente a desigualdade social é um dos componentes. Esse é um problema, na verdade, do mundo todo hoje, do mundo moderno. Nós temos que ter também, neste caso, uma política ativa. Hoje, a rigor, o município não faz nada. Né? Não faz nada com a população de rua. Tem um centro pop aqui, que vamos dizer assim, funciona não 24 horas por dia, não atende adequadamente a população de rua, nós não temos mais equipes, né? Que atuem junto à população de rua, tentando convencer, tentando superar problemas. Tu conversa com a população de rua. E eu conversei e tu pergunta assim, como é que é a relação de vocês com a Secretaria de Assistência Social? Como é que vocês conversam? Ninguém conversa conosco, eles te dizem. Então, nós temos que ter uma política ativa de acolhimento dessa população, mas também temos que ter uma política ativa de que ela não interfira nos espaços que são públicos. De alguma forma, a existência da população de rua e o fato de usar espaços públicos meio que privatiza esses espaços públicos. Isso não pode ser permitido. O espaço público tem que ser de todas as pessoas, inclusive dos moradores de rua, mas não pode ser dormitório. Então vamos ter que ter albergues para eles, vamos ter que operar nesse sentido, né, de forma que a gente ao mesmo tempo acolha, mas também, de alguma forma, oriente e proíba determinadas práticas deles. Como atrair investimentos para a cidade e incentivar a geração de emprego e renda para a população? Este é um dos temas, dos 5 elementos que eu elenquei. A cidade de Novo Hamburgo é uma cidade que vem empobrecendo progressivamente. O nosso plano de governo, ele traz uma informação que é verdadeiramente assustadora. Entre os anos de 2010 e 2022, o PIB, o Produto Interno Bruto, a riqueza do estado do Rio Grande do Sul, cresceu 114,7%. E a riqueza de Novo Hamburgo, apenas 74,7%. Portanto, nós somos uma cidade que está empobrecendo em relação ao estado. Nós já fomos a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e hoje somos a 10ª cidade do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, São Leopoldo, que estava bem atrás de nós, nos ultrapassou. Eu penso assim, nós temos que ter um cuidado para não mais perder empresas. Isso foi uma coisa que aconteceu neste governo,
por absoluto descaso do governo, até um certo desprezo do governo em relação às indústrias instaladas aqui na cidade. Se dizia, não, o que nos interessa são empresas da área de tecnologia. Sim, eu também acho que nos interessa, mas nós não podemos abandonar as que nós temos para não ter nada no lugar. Então, nós vamos ter que ter um cuidado muito grande para não perder mais empresas, vamos trabalhar nesse sentido, vamos dialogar com as empresas, vamos acolher elas na administração, o nosso governo será um governo aberto, mas, ao mesmo tempo, nós temos que discutir com a cidade um novo eixo para o desenvolvimento de Novo Hamburgo. Eu penso em retomar duas ideias que nós apresentamos à cidade durante o meu governo. Primeiro, o projeto da FENAC do futuro, nós vamos retomar esse projeto, vamos atualizar ele, vamos trabalhar com a cidade na perspectiva de viabilizar que a FENAC seja um centro de exposições mais moderno, multiuso, enfim, que possa ter múltiplas atividades, inclusive ocorrendo simultaneamente, porque não tem outro espaço de exposições ou de eventos que tenha um trem chegando dentro. Imagina se a gente tivesse algo forte como, veja o que é a Expo Inter, por exemplo. Nós precisamos pensar assim, o trem chega de Porto Alegre até aqui, as pessoas podem descer dentro da FENAC. Então não tem razão da gente não pensar de forma mais ousada aquele espaço. E, ao mesmo tempo, eu vou retomar o projeto do Distrito Industrial Tecnológico, que na época eu batizei de Centro de Inovação e Tecnologia e que se transformou num prédio abandonado aqui pelo atual governo, um prédio abandonado perto do Mundo Novo. Então, nós vamos retomar essa ideia de fazer um Distrito Industrial Tecnológico, junto ali à área do Zafari, né? Vamos voltar a negociar com o Zafari, vamos voltar a estabelecer protocolos de cooperação com as universidades, com as entidades empresariais e vamos pensar um arcabouço que permita a gente projetar para o futuro um novo eixo de desenvolvimento capaz de oferecer empregos de boa qualidade, de boa remuneração para a nossa juventude, que hoje está saindo toda da cidade. Vereador, agora eu vou lhe fazer uma pergunta específica, que é sobre o tratamento de esgoto com macrófitas, que foi anunciado na sua primeira gestão. O processo não seguiu adiante e foi cancelado pelo atual governo, que considerou ineficiente. Hoje, mais de 10 anos depois, a cidade segue com apenas 7,5% dos efluentes tratados. Como será a política de saneamento na sua gestão e o senhor pretende retomar o projeto de uso de plantas aquáticas para a depuração de resíduos? Eu pretendo, acho que não tem nenhuma justificativa tecnológica para a não utilização das plantas. Tem inclusive empresas da cidade que utilizam esse sistema para tratamento dos seus efluentes e dizem assim, a gente não tem custo nenhum com isso, né? E nós precisamos pensar um sistema de tratamento de esgotos que seja menos oneroso para as pessoas. Quando a gente buscou esta alternativa, exatamente a gente viu que para implantar uma generalização do tratamento de esgoto da cidade na tecnologia tradicional, nós teríamos que cobrar algo como 120% do preço da tarifa de água das pessoas para tratar o esgoto. Aqui no Brasil se tem uma demagogia, né, com o custo do tratamento de esgoto. Como nós temos muito pouco esgoto tratado, as companhias conseguem fazer aquela compensação. Elas fornecem água a um preço de 100% e cobram 70%, 80% da tarifa de água no esgoto. Só que o esgoto é muito mais caro que a água. E se a gente vai ter esgoto em toda a cidade, e nós queremos ter, nós temos que ter uma tecnologia que não onere excessivamente as pessoas. Então, nós temos que voltar a pensar nisso. Às vezes, pode dizer, mas vai demorar mais. O problema não é tanto este, é também este. A demora é um problema sério, mas muito mais sério é tu construir uma infraestrutura que depois tu não tem como manter, que depois tu não tem como financiar, que as pessoas não conseguem pagar, o que tire muito da renda das pessoas para o tratamento de esgoto. Então, nós temos que pensar em algo factível, ambientalmente mais adequado
E acho que sim, nós vamos voltar, eu já estou discutindo esse assunto com técnicos da área, né? Porque como o projeto não andou, né, nós podemos, e tem que ser todo revisto agora em função da inundação, nós vamos ter a possibilidade de rever toda essa estratégia, e inclusive, quero dizer mais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul recebeu um financiamento poderoso exatamente para fazer estudos nessa área. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o sistema de esgotamento sanitário de Caxias do Sul já usa essa metodologia com excelentes resultados e um custo muito menor do que o sistema tradicional. Isso que eu vou buscar. Tá certo, candidato. Estamos esgotando o tempo. Pedir para o senhor, então, dizer por que a sua candidatura é a melhor para administrar Novo Hamburgo na próxima gestão. Olha, evidentemente, eu quero pedir o voto no 12, do Ademir, do Tarcísio. Eu acho que nós reunimos experiência, nós reunimos conhecimento e nós reunimos também a projeção política necessária para gerir uma cidade tão complexa como Novo Hamburgo. Eu peço a ti que confie em nós e vote no 12. Tá certo, muito obrigada. Agradeço a disponibilidade e a participação do candidato. Este foi Tarcísio Zimmermann, da coligação Juntos por Novo Hamburgo, falando sobre suas propostas para a prefeitura da cidade. No próximo Câmara Notícias, especial Eleições, traremos mais uma entrevista com um postulante a chefe do Executivo hamburguense. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.